Uma das maiores polêmicas de 2021 aparentemente está de volta, mas com uma outra forma, um outro jeito de lidar. Aparentemente, as equipes, principalmente Ferrari e Red Bull, encontraram formas de driblar o regulamento e acabar ganhando muito em tempo com relação aos outros times da Fórmula 1. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse ano de 2022 da Fórmula 1, ao contrário do que muitos imaginavam, na verdade tem sido sim uma disputa entre dois times principalmente. O time da Red Bull e o time da Ferrari. Muitos acreditavam que seria o ano mais igual da Fórmula 1. Mas não é bem isso que nós temos percebido. Ano passado, por exemplo, nós tínhamos sim Red Bull e Mercedes disputando pau a pau. Mas quando nós percebíamos ali, a gente via que as duas disputavam muito mais de igual para igual do que Red Bull e Ferrari. Mas aparentemente isso pode acabar mudando ainda nessa temporada, justamente por conta da implementação de algumas regras que podem acabar alterando e muito o conceito de cada um dos carros dos times aí da Fórmula 1. É claro que no ano passado a grande polêmica causada, que realmente acabava dando vantagem em alguns momentos para a Red Bull e outros momentos para a Mercedes, era a polêmica das asas flexíveis, sejam elas as asas dianteiras ou asas traseiras, que realmente acabaram ali ficando proibidas pelo regulamento de 2021. Nesse ano, alguma situação ali que também foi bem polêmica é a do porpoising, fenômeno aerodinâmico que não estava sendo muito bem previsto pelas equipes da categoria, mas que a partir do GP do Canadá, muito provavelmente será averiguado com um pouco mais de afinco, o que fará com que alguns times da Fórmula 1 tenham que aumentar a altura dos seus carros, fazer alterações para que os seus pilotos não sofram com problemas de saúde um pouco mais graves em um futuro não tão distante. Mas o maior problema, sem sombra de dúvidas, desse ano de 2022 e que aparentemente vai gerar a maior polêmica nesse ano é justamente relacionado à flexibilidade do assoalho. Aparentemente, alguns times da Fórmula 1, principalmente a Ferrari e a Red Bull, têm utilizado um assoalho mais flexível do que o permitido no regulamento. Dessa forma, esses times conseguem ter uma vantagem muito grande quando comparados a outras equipes da Fórmula 1. E assim, acabam colocando seus carros em uma posição um pouco que dá para desconfiar realmente. A Mercedes, inclusive, já se pronunciou aparentemente sobre isso dentro do paddock e vai contra todas essas situações. Até porque, aparentemente, o W13 não utiliza desse artifício para conseguir aumentar a pressão aerodinâmica advinda do efeito solo. É claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, tudo sobre esse assunto específico, mas antes eu queria convidá-lo a deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha. Isso ajuda muito esse canal a continuar crescendo cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não se esqueça, deixa o seu gostei aqui embaixo porque isso contribui demais com a gente. E se você ainda não for um inscrito, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Enfim, vamos começar a falar um pouco mais sobre essa nova polêmica da Fórmula 1 e como isso deve afetar a categoria de uma forma geral até o fim desse ano de 2022, talvez colocando inclusive a Mercedes em uma posição muito melhor no grid da Fórmula 1. A equipe Mercedes acabou se pronunciando desde o início do ano sobre essa possibilidade, apontando principalmente Red Bull e Ferrari como as principais suspeitas desse assunto. Aparentemente, qualquer outro time poderia sim utilizar esse conceito de assoalho mais flexível, mas o efeito solo e o porpoising podem ter acabado nos mostrando aí quais são as equipes que podem ser as maiores suspeitas de utilizar esse solo flexível nos seus carros. Situação essa que é sim proibida. Ross Brawn, que é um dos diretores atuais ali da Fórmula 1, acabou se pronunciando um pouco mais sobre esse assunto e disse realmente ser uma situação extremamente séria. Acho que a rigidez do fundo plano será um argumento importante. As equipes sempre olham as áreas sensíveis do ponto de vista da flexibilidade. Se no caso das asas flexíveis estamos lidando com algo conhecido, não podemos dizer o mesmo em termos de fundo correspondente.
Dizer que deve ser rígido não significa nada. É preciso citar alguns parâmetros de carga ou flexão para saber o que é aceitável e o que não é. E realmente faz sentido. Os parâmetros que a FIA deve utilizar não é se o assoalho é rígido ou se ele não é, já que qualquer tipo de peça ou objeto em um carro de Fórmula 1 vai acabar sofrendo algum tipo de flexão. A questão é entender quais são os limites dessa flexibilidade nas peças dos carros da Red Bull e da Ferrari, e dessa forma criar parâmetros para impedir essas equipes de terem carros fora do regulamento. E justamente por isso que a FIA vai sim utilizar diversas ferramentas para entender quão flexível são esses solos aí, esses assoalhos dos carros da Fórmula 1, sejam eles da Red Bull e Ferrari ou de outros carros também na categoria. E a suspeita aparentemente sempre esteve no ar com relação a esse assunto, apesar de que veio à tona muito mais fortemente depois das equipes começarem a analisar o assoalho, principalmente de Red Bull e Ferrari, contendo algumas situações, alguns túneis ali que realmente iriam teoricamente ajudá-las com relação ao porpoising. E com toda certeza as ajudam realmente com relação a esse fenômeno aerodinâmico, mas a forma mais eficiente, a forma mais eficaz de conter as quicadas ao final das retas, com toda certeza, é aumentando a flexibilidade do assoalho dos carros. Isso realmente seria diferencial e com certeza faria com que essas equipes tivessem uma vantagem muito grande com relação ao porpoising. Mas não para por aí. Na verdade, a flexibilidade do assoalho também ajudaria tanto Ferrari quanto Red Bull a aumentar a aderência dos seus carros, o que também contribuiria e muito para as partes mais sinuosas do circuito. Um dos diretores ali da equipe Alpine também falou mais sobre essa situação e inclusive disse que seria sim uma peça importantíssima tanto para conter o porpoising quanto também para aumentar a aderência dos carros. Uma asa dianteira custa quase o mesmo que uma de fundo, mas tem 10 vezes mais impacto no desempenho. Isso quer dizer basicamente o seguinte: para quem talvez ainda não tenha entendido como funciona o efeito solo, na verdade é basicamente a mesma coisa que a asa dianteira e a asa traseira fazem com o carro. Mas ao contrário, enquanto a asa dianteira e a asa traseira acabam aumentando a pressão aerodinâmica na parte superior do carro, a parte de baixo do carro, o assoalho, tem uma asa que acaba diminuindo a pressão na parte de baixo do carro. Essa diminuição de pressão é extremamente importante para que se aumente a aderência dos carros de Fórmula 1. E tá bem aí o segredo das equipes que utilizam esse efeito solo de uma forma um pouco mais eficiente. Até porque essa diminuição de pressão embaixo do carro é muito mais eficiente do que um aumento de pressão na parte de cima, já que cria menos arrasto aerodinâmico e, consequentemente, permite um aumento da velocidade final, obviamente, ao final das retas. Ou seja, é uma situação extremamente interessante e que faz toda a diferença para a maioria das equipes da Fórmula 1. Mas não para por aí. Aparentemente, segundo o próprio Pat Fry ali, a asa dianteira de um carro de Fórmula 1 tem praticamente o mesmo custo de uma asa, entre aspas, que fica embaixo do carro, a asa do assoalho. E ainda assim, essa asa do assoalho, teoricamente, com esses novos regulamentos da Fórmula 1, é muito mais eficiente, gera mais pressão aerodinâmica, o que também aumenta a eficiência dos carros. Mas com essa flexão do assoalho, aparentemente essa eficiência aumenta ainda mais e gera mais aderência ainda do que antes deles colocarem essa flexibilidade possível nos carros da Ferrari ou da Red Bull. E a Autosport acabou fazendo uma publicação dizendo que a FIA vai permitir apenas 2 milímetros de flexão nos assoalhos da categoria, mas aparentemente algumas equipes, provavelmente Ferrari e Red Bull, tinham assoalhos que acabavam se flexionando até 6 milímetros, ou seja, 3 vezes mais do que o que será permitido pela FIA. Talvez você imagine que 6 milímetros não é nada em comparação aí com 1 centímetro, 2 ou algo nesse sentido. Mas é importante nós nos lembrarmos que apenas de altura do carro de Fórmula 1, quando 20 milímetros eram aumentados nessa nova geração da categoria, a equipe chegava a perder 1 segundo por volta. E isso pensando em altura dos carros. Imagina quando a gente fala sobre flexão do assoalho. Muito provavelmente
esses times estavam perdendo muito tempo não tendo o assoalho flexionado, enquanto outras equipes ali conseguiam utilizar essa técnica para melhorar, aprimorar os seus carros e acabar ali tendo resultados mais interessantes no decorrer das corridas da categoria. Christian Horner, que é o chefe da equipe Red Bull, acabou dizendo que ele acredita que o pessoal da Mercedes que acabou dando essa dica à FIA. Ross Brown disse que desde fevereiro, desde o início do ano, esperava que alguma equipe da Fórmula 1 fosse explorar esse lado ali do regulamento. No fim das contas, é aquela mesma briga de gato e rato que existe na categoria desde os primórdios da Fórmula 1 e que acaba realmente sendo uma disputa entre os engenheiros que encontram brechas no regulamento e aqueles que na verdade não querem que essas brechas sejam preenchidas por dispositivos um pouco antiéticos ou antiesportivos na Fórmula 1. No fim das contas, todos os engenheiros procuram ali as melhores formas de aprimorar os seus carros. Mas aparentemente nesse momento, se realmente Ferrari e Red Bull estiverem utilizando esse assoalho mais flexível, é bem provável que eles percam e muito em relação a desempenho nos próximos GPs. Agora, talvez muitas pessoas estejam se perguntando como a Mercedes vai se beneficiar com isso tudo. Não tenho exatamente muitas informações sobre quanto as equipes poderiam ganhar com esses 4 milímetros ali de vantagem com relação à flexão do assoalho. Mas com toda certeza, se a Mercedes utiliza um assoalho rígido desde o início do ano, ela vai sim acabar ganhando nesse déficit aí de perda com relação a Ferrari e Red Bull. Ou seja, nesse momento, como as duas equipes terão que utilizar assoalhos menos flexíveis, consequentemente a Mercedes, que nunca os utilizou, pelo menos é isso que essas matérias apontam, deve se aproximar um pouco mais de Ferrari e Red Bull e ter um pouco mais de vantagem, principalmente em partes mais sinuosas da Fórmula 1, do calendário da categoria. Agora, a pergunta que com certeza não quer calar: será que a Mercedes vai ser capaz de bater Ferrari e Red Bull através desse novo regulamento, dessas novas regras? Será que a equipe alemã vai conseguir sim se aproximar mais de Charles Leclerc e Max Verstappen após tudo isso que aconteceu? Eu não sei dizer muito bem. Claro que eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto, mas eu também queria saber a sua também. Então já comenta ela aqui embaixo, eu quero saber o que você pensa sobre isso. E é claro, eu também vou falar o que eu penso sobre esse assunto também. Eu acredito que no fim das contas a Mercedes vai ter uma vantagem de certa forma com relação ao regulamento após essas novas normativas, essas novas diretrizes da FIA com relação ao assoalho mais flexível. Mas não acredito que isso seja o suficiente para fazer com que a equipe de Brackley consiga se aproximar ali de Ferrari e Red Bull ao ponto dela disputar o Mundial de Pilotos ou o Mundial de Construtores. No fim das contas, a intenção é diminuir um pouco a vantagem que essas duas equipes têm sobre ela, mas não acredito que vá ser o suficiente para zerar essa vantagem. Para isso, a gente vai precisar analisar os próximos GPs. O próximo é o GP da Áustria de Fórmula 1, uma pista relativamente sinuosa, mas com curvas de altíssima velocidade e retas relativamente grandes também. Vamos ver como que a Mercedes vai lidar com relação a isso tudo e com essas novas normas que foram implementadas ao regulamento da Fórmula 1. Como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer, se a Mercedes vai ou não vai ter condições de brigar com essas duas equipes. E além disso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, deixar o seu joinha porque ele faz toda a diferença. Se você realmente gosta desse canal, gosta desses vídeos, também já se inscreva e ative o sininho para todas as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!